essa questão. Agradeço, senador Roberto Rocha. Com a palavra o senhor ministro. Eu vou continuar os últimos... Então, primeiro, ao senador Roberto Rocha, muito obrigado. Concordo 100% com o senhor. Eu não falaria uma vírgula diferente do que o senhor disse. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pelas considerações e estou com a mesma visão que o senhor. Depois, eu comentar o senador Márcio Bittar. Senador Márcio Bittar, olha, eu diria quase ipsis literis tudo o que o senhor falou. Talvez uma outra palavra, mas eu acho que a gente está mais num ajuste marginal, mas um alinhamento é grande. Eu comentaria o quê? O senhor falou as armas, né? Eu falaria quais são os instrumentos que a gente tem para entregar o que o Brasil precisa. Não tem uma bala de prata. Olhando o que foi feito lá fora, a gente tem que mexer no livro didático. A gente tem que valorizar o professor. Sim. Não somente formação, socialmente ele ser visto. Tem que pagar mais, eu acho, para o professor da base. O método de alfabetização no Brasil precisa ser mudado. E sim, eu concordo 100% com testes. Eu acho que se a gente não tiver testes... Esses países da OECD, eles testam o aluno pelo menos uma vez por ano e o professor também. E, evidentemente, não é o professor de um bairro que tem mais poder aquisitivo de um professor de um bairro de imigrantes mais pobres, lá fora, né? Que vai ser comparado. Mas, ao longo da trajetória, o professor pega um grupo e a performance, o resultado melhora, esse professor recebe promoção, recebe bônus. Se piora, afunda, eles vão saber o que é esse professor. E se continuar, em vários países, principalmente os que têm mais sucesso, o professor é afastado. Porque quando a gente não tem método e processo, quem paga são as crianças. Então, assim, com critério técnico, objetivo, metodológico, que todo o Congresso aceite, passando por todo mundo, eu sou a favor, sim, de testes, mesmo que a gente tenha que gastar mais, mas é um gasto bem feito. Tá? Eleição de reitores, eu também acho que, como é o cortador de cana, o motorista de ônibus, é o pedreiro, a pessoa que compra um celular, paga a linha de telefone, é daí que vem o imposto. E não é contribuinte. Contribuição é quando você faz voluntário. É imposto porque ele é imposto. A gente não tem opção. É das pessoas mais... na base da pirâmide, as pessoas que mais estão sofrendo, vem esse imposto. Eu acho que a autonomia universitária para produzir dentro dos parâmetros, assim como eu tenho autonomia para tocar o mandato que o presidente Jair Bolsonaro me passou, entregar o que foi proposto no plano de governo. Eu acho que os reitores deveriam prestar contas, sim, ao Congresso Nacional, ao MEC, ter disclosure. E ninguém está acima da lei. Então, aqui foi aventado o MEC, ninguém no país pode estar acima da lei. A alternativa para a gente relativizar as leis, e infelizmente não sou eu que estou falando isso, porque quem falou isso ficou famoso para chuchu. Quando a gente relativiza uma lei, o passo seguinte é a barbárie. As leis têm que ser cumpridas urbi et orbi, em qualquer lugar, na cidade e no Brasil inteiro tem que ser cumprida. Não pode ter espaços fora disso. Por último, eu falaria que o Fundeb é um instrumento. A gente quer participar dos debates que estão havendo. A gente tem a opinião que está sendo apresentada, tornar a distribuição do fundo mais justa, mais eficiente. Quem performa mais, quem performa menos, estados mais ricos, municípios mais pobres, enfim, tem toda essa questão que hoje, num estado rico, um município pobre acaba não sendo atendido, num estado mais pobre, um município rico desse estado acaba sendo atendido. Então, tem muita coisa para a gente debater, conversar tecnicamente e tornar um instrumento de equidade, de resultado baseado em incentivos que gerem performance. Para isso, preciso que o senhor falou, que é muito bem falado, a questão dos testes. A gente precisa ter mais testes, sim. E hoje eles são universais porque é para medir a política como um todo, mas o objetivo final é universalizar e chegar no indivíduo, na criancinha que está lá e começou a ficar para trás.
mas isso eu acho que a gente vai ter tempo para conversar. Depois, o senador Eduardo Gomes. Eu acho que a República tem que direcionar recursos para abrir vagas em creche, seja para construção custeio, seja para parcerias privadas. Por que não? Precisamos agora. Por que não a gente criar parceria privada com dinheiro do Fundeb? Estamos preocupados em entregar as obras inacabadas. Aí a gente já junta com a questão do senador Nelson Andrade, que é do Fundo Nacional do FNDE. Perdão? O Nelsinho Trade, desculpa, mil perdões. Perdão, senador, está aí? Desculpa, viu, senador? O senhor me desculpe. Lógico, eu peço perdão. Senador Nelsinho, nós temos hoje 4.827 obras inacabadas pelo Brasil. Não estão concluídas. E isso tem que ser feito até de acordo com a Resolução 3 de 2018 e 348 de 2016. Então, quantas são creches? Eu tenho aberto por segmentos. Eu tenho aberto por segmentos. 945 creches. Depois tem por ensino tem fundamental, ensino médio. A gente tem toda a abertura disso, mas eu acho que a gente precisa terminar essas obras. Senador, o senhor também comentou sobre a educação domiciliar. A gente não trouxe aqui o debate, só apenas falaria que não é a regra, é a exceção. A regra é a sala de aula. Educação domiciliar, eu acho que é para casos excepcionais. Eu concordo, eu tenho 3 crianças. Eu concordo com o senhor que a interação social é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo. A gente tem que saber... O ser humano é um ser coletivo. A gente tem que saber se comportar em grupo, bem, respeitar o próximo. E a escola é um vetor importante nesse desenvolvimento. Então, eu concordo com o senhor. Mas, ao mesmo tempo, assim, partindo do pressuposto liberal, porque o George Orwell, que eu citei aqui, ele tinha toda uma origem de esquerda. Ele, inclusive, foi lutar contra o Franco como um voluntário do movimento anarquista. E na Catalunha, entre os anarquistas, ele viu o que os comunistas fizeram. Quem matou os anarquistas na Catalunha não foi o Franco, foram os comunistas. Isso é história. E ele mostrou o totalitarismo, esse desapego para o humanismo desse movimento. Mas aí o que acontece? Oi? Mas aí o que acontece, senador? O George Orwell me incutiu a semente do liberalismo. Livros, eu li toda a obra dele, mas os livros dele, eu sou liberal não porque eu li Mises, depois eu fui ver a parte econômica do liberalismo, mas o meu liberalismo é o respeito profundo que bate com a Bíblia. Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado. Eu respeito o próximo. E no limite eu tento, né? Meu irmão é mais Novo Testamento, a gente como vira-latas, que eu vou voltar nesse assunto da senadora. Eu me identifico como se vira-lata, eu não chamei ninguém, eu sou. Eu me considero a mistura. E eu tenho orgulho dessa mistura. Eu acho que a pureza racial é que é o complicado. Mas, voltando, esse liberalismo meu é da essência. Eu respeito o próximo, isso está na Bíblia. Meu irmão é mais Novo Testamento, ele ainda ama o próximo. Eu tenho um pouco mais assim, amo o inimigo, né? Perdoa 70 vezes 7. Mas esse respeito ao próximo, que é a base do liberalismo, está pressuposto aqui. A gente tem que cobrar limite dos pais. Os pais estão criando bem as crianças? Para isso tem assistente social, tem que ter alguém em algum lugar onde essa criança interaja, vai ter as regras, vai ter que fazer o exame. Mas se o pai e a mãe de uma criança decidem que essa criança vai estudar em homeschooling porque está longe de um centro urbano, porque está numa fazenda afastada por alguma razão específica, e esses pais que colocaram essa criança no mundo estão fazendo um bom trabalho, eu não me sinto no direito de falar que eles estão errados. Se está fazendo tudo certo, e essa criança está sendo acompanhada, não está sendo abusada, está tudo caminhando bem, eu acredito que esse debate tem que ser feito. Mas obrigado, gostei muito das suas intervenções. Por último, a senadora Elisiane Gama. Eu, assim, é de uma grosseria muito grande chamar um cara que foi... A família do meu avô foi dizimada pelos nazistas. Então, toda vez que eu sou chamado de nazista,
é muito ruim. Eu sou o pior pesadelo. Veja, e aqui no Brasil, infelizmente, o Brasil é um país com pouco antissemitismo. A gente tem racismo, mas comparativamente, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, para outros países. A gente é um país mais tolerante, sempre foi. Mas, infelizmente, sempre tem gente, espírito de porco, que trata uma pessoa mal porque ela tem a cor diferente ou porque tem um nome diferente, como é o meu caso. Eu me deparei com nazistas ao longo da vida, por incrível que pareça. Mais do que isso, eu cresci escutando as histórias da família do meu avô, que foi dizimada. Criança pequena, bebê, foram para campos de concentração e depois foi no crematório. Então, quando a senhora fala que eu sou nazista, é muito ofensivo, é muito ofensivo. Ministro, eu não lhe chamei de nazista. É muito ministro. ofensivo, a Por senhora vai me favor. desculpar. E aí o que eu Por coloco? favor. Ou fascista. E aí deixa eu terminar, por favor. E aí o que acontece? Eu tenho muito orgulho, tanto do meu avô, que era loirinho de olho azul, que é o Weintraub, quanto do meu avô, nascido na Ilha do Marajó, que era mais escuro que a senhora. Bem mais escuro que a senhora. E os dois andavam juntos sem nunca brigar. E essa mistura é que torna esse país único. E é isso que está sendo ameaçado hoje. A nossa divisão como nação. Eu não queria falar tanto de mim, mas é um assunto que volta e meia falam da minha pessoa, da minha família. Trouxeram livros que meu pai escreveu na década de 70, falando que ele defendia a maconha. Na verdade, ele escreveu falando que o viciado que tem problema com depressão não pode ser tratado como criminoso. Ele tem que tratar a depressão para se livrar do vício. E aí ficam difamando o tempo inteiro. Eu não era uma personalidade pública, eu tenho dificuldade de lidar com essa desconstrução de imagem. Por último, eu falaria que filosofia, eu estudo filosofia. Gosto de filosofia. Ela serve para organizar o pensamento. Ela serve para maturar uma série de ideias. Ela é extremamente importante. Mas a filosofia, pela própria complexidade dela, ela não deveria ser uma matéria para uma criança jovem, etc., na minha visão. E é esse debate, mas eu não falei isso, eu falei que no Japão foi feito esse movimento. Eu acho que você tem que ter um grau de maturidade para estudar filosofia, sociologia, mesmo economia. Eu diria que, em muitos casos, seria melhor você fazer primeiro uma graduação em administração para depois... Mas isso cada um vai decidir e eu não vou impor minha posição para ninguém. Eu simplesmente ousei falar que no Japão fizeram isso. Ok? Peço, por favor, parem de me chamar de nazista ou fascista. É muito ofensivo, é muito ofensivo.